Olá pessoal, vamos agora falar sobre função inversa, tá? E vamos ver se eu tiver esse exemplo. Eu tenho uma função que eu faço esse tipo de associação, tá? Eu tenho 4 elementos aqui do domínio da minha função f, né? Essa função ela não é injetiva, porque tem esse camarada que recebe 2 flechas, tá? Bom, eu poderia pensar em criar uma função inversa a essa, ou seja, transformando o meu conjunto destino em origem e meu conjunto origem em destino. Como é que eu faria? Era só inverter o sentido das flechas, tá? Ok? Então aqui a flecha sairia daqui para cá, tá? Seria assim. Eu tenho um problema aqui, que esse elemento ele tem está relacionado com 2 elementos do destino, né? Isso aqui passaria a ser o meu domínio, isso aqui passaria a ser o meu contradomínio, né? Na inversão. Isso não pode acontecer. Eu não posso ter um elemento aqui associado a 2 elementos do destino. Então, quando eu tenho uma função que não é injetiva, eu não consigo transformar essa função, criar uma função inversa por causa disso. Eu tenho que transformar primeiro essa função em injetiva, eliminando gente do meu domínio. Ou seja, se eu eliminasse esse cara do meu domínio, ela estaria transformada em injetiva, e dessa maneira eu poderia ter a função inversa, né? Essa função inversa a gente chama de f elevado a menos 1, tá? É uma notação, tá? Agora vamos ver outra situação, que eu tenho uma função não sobrejetiva, tá? Então eu tenho aqui, digamos, eu tenho 3 elementos, aqui eu tenho, sei lá, 5 elementos, tá? Digamos que eu tenha uma função que faz isso. A esse eu associo esse, a esse eu associo esse, a esse eu associo esse, ela é injetiva, bonitinha, injetiva, a função f, porém eu tenho 2 caras sozinhos aqui, tá? Se eu quiser inverter a flecha para criar uma função f menos 1, olha o problema que eu vou ter. Eu vou ter 2 caras que não têm imagem, então deixaria de ser uma função. Na função, todos os meus elementos têm que ter uma e uma única imagem. Então esses 2 caras são problemas. Então a função, para que possa criar uma função inversa à função f, eu tenho que transformar essa função em sobrejetiva. Eu tenho que eliminar esses 2 camaradas, tá? Aí sim eu vou poder criar uma função f menos 1, ok? Então quando eu tenho uma função que não é sobrejetiva, eu não consigo criar a sua inversa, não existe inversa para ela. Mesma coisa que a gente falou aqui, né? Quando eu tinha uma não injetiva, eu não tinha como criar a inversa. Ou seja, a conclusão disso tudo é que para uma função ter inversa, ela necessariamente precisa ser ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. E por outro lado, uma função, isso se chama bijetiva, né? Uma função que é bijetiva, ela vai ter inversa. E se uma função é inversível ou invertível, então significa que ela é bijetiva. Ok? Vocês percebam que para transformar a função em bijetiva, aqui ela passou a ser bijetiva, né? Porque ela não era injetiva, aqui ela passou a ser bijetiva, ela não era sobrejetiva. Então sempre eu vou ter uma associação. Para ter uma função f menos 1, cada elemento se associa a um único elemento, e cada elemento do destino está associado a um elemento da origem. Dessa maneira, para uma função ser bijetiva, eu sempre vou ter que ter uma relação de 1 para 1, e a quantidade de elementos dos meus 2 conjuntos é a mesma, tá? Os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos para ela ser bijetiva, tá? Vamos pegar o caso da função que a gente tinha traçado aqui, ó, que era a função x ao quadrado, que não era bijetiva, ela não era nem injetiva nem sobrejetiva, tá? O que a gente fez? Esse aqui é a parábola, tá? Para transformá-la em injetiva, em sobrejetiva primeiro, a gente eliminou esses caras que estão, essas alturas que estão
sem ser imagem de ninguém. Então a gente disse que o contradomínio da minha função, chama de f, era R+, tá? Para que não existisse alturas sem ser associadas a nenhum x. E depois o que mais que a gente fez? Aqui a gente transformou ela em sobrejetiva. Para transformá-la em injetiva, para que não existisse essa duplicidade de imagens, de x para a mesma imagem, a gente eliminou uma parte do domínio e a gente disse que o domínio dessa função f era só os R+. Lembra? Eliminando os negativos. Assim a gente transformou essa função em injetiva e sobrejetiva, ou seja, bijetiva. Então, a função f de x igual a x² com domínio da f é R+, e contradomínio da f é R+, essa função é bijetiva, tá? Ou seja, a gente cortou esse braço fora e eliminou esses caras aqui também. A gente basicamente só está trabalhando com esse quadrante aqui, tá? Com esse primeiro quadrante. E essa função é inversível e ela tem inversa. Qual é a função inversa da função x²? É uma função que a gente troca o x pelo y, tá? Então, eu vou passar um truque para vocês aqui para ver graficamente como é que eu descubro qual é o gráfico de uma função da inversa de uma função. O que a gente faz? A gente traça essa bissetriz aqui em 45 graus e faz uma simetria com relação a essa bissetriz do meu gráfico, da minha curva, tá? Esse pedaço não existe mais, tá? A gente apagou. Então, o meu gráfico é só isso aqui. Como que seria a simetria? Eu vou pegar cada ponto eu vou fazer o espelhamento andando em 90 graus com relação a essa bissetriz, eu acho o ponto espelhado, tá? E assim por diante. Esse aqui já está no próprio espelho, então é a imagem dela mesma. E aqui começa a ir para o outro lado, tá? E assim por diante. Então, esses pontos aqui também, ó, ela já está dentro do espelho. Então, esses pontos aqui que eu desenhei aqui, desenhei meio errado, tá? Mas são espelho desses pontos aqui, ok? Eu vou mudar de cor para ficar mais fácil de enxergar. Esse é o espelho, esse é o espelho, esse é o espelho, esse é o espelho, esse e esse, tá? E aqui continua. Ok? Então, se eu juntar esses pontos laranjas, eu vou ter o gráfico da função inversa. Essa aqui é a f-1, tá? Ou seja, tudo que era x virou y, tudo que era y virou x. É bem simples de fazer o gráfico da função f-1 de x. E quem é a expressão de f-1 de x? f-1 de x, nesse caso, vai ser raiz quadrada de x. Então, o gráfico da raiz quadrada de x é esse gráfico laranja. Depois a gente vai explicar como é que a gente chegou nisso aí, tá? Em outro vídeo. Ok, pessoal? Isso é sobre função inversa, então. Valeu!